Fala, meu povo, como é que vocês estão? Muita coisa mudando aqui em Portugal. Vocês estão acompanhando aqui no canal e também lá no nosso Instagram, @casalbuscapé. No vídeo de hoje, a conversa é séria, né, Carol? É sério, então vambora, minha gente. Simbora nós. Buscapé, tudo bom com vocês? Casal Buscapé aqui na área para mais um vídeo. O vídeo de hoje não poderia ser mais importante, tá? Vocês estão acompanhando aí nos últimos dias as últimas notícias e a gente, como sempre, vem trazer para vocês essas informações de forma simples e leve para que o seu planejamento aí ocorra da melhor forma. Mas antes, você já sabe, chegando, deixa o seu like, é super importante e ajuda muito o nosso canal. Comenta aqui embaixo qual é a sua opinião sobre esse novo estado aí, né, Thiago? Essa nova situação aqui. E não esquece também de compartilhar e trazer mais pessoas aí pra fazer parte aqui da nossa família Buscapé. Então vambora pro vídeo. Pessoal, olha só, a gente vai vir nesse vídeo falar pra vocês quais são as principais medidas que vão ser adotadas por Portugal durante agora a situação de calamidade, que é a nova situação que Portugal vai estar passando aí, né, no caso. Então, a gente vai estar falando aqui quais são as medidas, o que vai mudar. E, principalmente, assiste o vídeo até o final, porque a gente vai falar aqui nesse vídeo ainda como irão ficar as fronteiras. As pessoas que pretendem vir para Portugal, pessoas que já estão com passagem comprada, pessoas que já estão dentro do aeroporto e vindo para Portugal. O que vai mudar para vocês? Vai cancelar a viagem? Não vai cancelar a viagem? Vai ter que prorrogar? Vai fechar a fronteira? A gente vai falar tudo nesse vídeo. Então se liga que a gente vai falar bastante sobre esse assunto nesse vídeo ainda. Olha só, vocês sabem que nos últimos tempos, né, a gente vem acompanhando as notícias, né, Carol? Que os números estão realmente voltando a aumentar. São vários motivos, os estudiosos falam várias coisas aí. É o clima, é o contato, as pessoas deixaram aí meio largadas aí, né? Acabam se deixando as medidas de segurança para trás, acabam afrouxando. E, na verdade, é uma mescla de todos esses fatores que levam os números a aumentarem um pouco mais. Não só Portugal, mas sim, principalmente os outros países, né? E aqui na Europa a gente tem, infelizmente, um agravante que nesse fim de ano, além das festas, vem combinado aí também com o inverno. Um inverno muito grotesco, como a gente sempre fala aqui pra vocês no canal. Estamos todos agasalhados aqui já, porque já tá frio, viu? Mas, como eu sei que você veio aqui no canal pra ter informação de qualidade e também acalmar o seu coração, o vídeo de hoje é pra, além de te trazer informação, também acalmar o seu coração, tá, gente? Por que Portugal voltou à situação de calamidade? Porque Portugal, nesse momento, está precisando de novas medidas de segurança, tá? Porque, como o Thiago disse anteriormente, os números vêm aumentando e a gente precisa conter isso de uma forma para que não venha acontecer conosco o que aconteceu aí nos últimos anos de 2020 e início de 2021, tá, galera? Então, a situação de calamidade, ela vem simplesmente para que Portugal possa ter esse controle, para que Portugal possa adotar medidas de segurança que em um estado normal não seria possível, tá, galera? Inclusive, vale a gente ressaltar para vocês que essa situação de calamidade, ela é simplesmente, não diria simplesmente, mas ela é um estado de alerta, né, Thiago? Ela significa que se você tá andando numa viazinha no trânsito lá e você vê o farol piscando amarelo, você vai pisar no freio. Você não vai acelerar, você vai pisar no freio. Tá tudo certo, gente, tá tudo bem. A questão é que a gente precisa sim ter atenção. O governo português tem tratado essa nova situação com um pouco mais de cuidado para que a gente não volte a retroceder, tá? Então, no caso, a gente vai falar para vocês agora as 6 medidas, né, meu bem, que são 6 parágrafos aqui para que a gente possa acalmar o seu coração e, obviamente, trazer informação de qualidade para vocês. Detalhe que eu vou falar, calma, que eu vou falar sobre as fronteiras. Espera um pouquinho só, vamos falar as medidas aqui. Essas principais medidas que serão adotadas a partir do dia 1º, pessoal, são medidas internas, tá? Dentro de Portugal. Ainda não se fala nada sobre fronteira. Mas, vamos lá. A principal medida, uma das primeiras que o primeiro-ministro comentou lá,
é sobre a obrigatoriedade do certificado digital. Certificado digital que vocês sabem que é aquele passaporte da imunidade, certificado de imunidade, aquele que comprova que você está vacinado, né? Que você foi vacinado. Vale ressaltar que esse certificado já havia sido exigido, só que por conta do afrouxamento foi aí abaixo e agora volta a ser pedido novamente. Então, assim, vai ser obrigatório a apresentação do certificado digital, tá? Em restaurantes, estabelecimentos turísticos e alojamento local, ou seja, locais turísticos, né, estabelecimentos turísticos e também nos hostel, hotel, etc, e alojamento local. Eventos com lugares marcados, tá? Shows e teatros e peças de teatro, etc. E nos ginásios também, ginásios que são as conhecidas academias, né? Pra gente. Então, locais fechados aí, onde existem ajuntamentos de muitas pessoas, vocês podem ter certeza que vai ser cobrada aí a questão da apresentação do certificado digital. Só para complementar, vocês viram aqui que a restrição não está sendo imposta. A questão é cuidado, para que as pessoas que forem, né, visitar aqueles locais que agora, atualmente, principalmente no inverno, são locais fechados, locais onde a gente tem aí que ficar no quentinho, elas tenham ali o comprovativo da vacinação imposto como regra agora. Lembrando que você vai me perguntar, Thiago, o certificado brasileiro funciona para isso? Detalhe, o ideal aqui é que você tenha o certificado europeu, né? O certificado europeu, de acordo com o que é pedido de vacinação, de acordo com o que é pedido aqui em Portugal. Ou, de preferência, que você tenha o certificado brasileiro, mas que tenha sido vacinado com uma vacina que é aceita aqui, né? É aceita aqui, que vai estar passando aqui na tela, se eles puderem pôr pra vocês saberem que só são, acho que são 4, né, meu bem? Sim, são só as 4 mais famosas. São as 4. Né? A Janssen, a Johnson, a Pfizer e a Moderna. E a Moderna. São as mais famosas. Infelizmente, Coronavac, como vocês devem saber, ainda não é aceita aqui em Portugal, tá? Outras restrições aqui, novas medidas, máscaras obrigatória em espaços fechados e todos os recintos não excepcionais pela DGS, no caso. Vocês lembram que anteriormente havia sido deixado de ser obrigatório em locais que fossem menores que 400 metros quadrados. Agora volta a ser obrigatório em todos os recintos. A verdade é que a gente, como a gente já estava muito acostumado com máscara, entrou em qualquer lugar, a gente já coloca máscara. É incrível. Eu e o Carol, a gente tem essa mania. Não conseguimos. A gente já tá meio que acostumado, né? Vamos combinar que já faz parte do nosso dia a dia. Então, questão das máscaras obrigatórias em locais fechados aí, beleza? Detalhe, vocês lembram que em 2020, no início de 2020, ali naqueles primeiros 15 dias de janeiro, do início do ano, a gente teve um aumento muito grande dos casos aqui em Portugal. Nós tivemos um aumento muito grande. E isso, na verdade, foi uma reação ao fim do ano, né? Natal e Ano Novo, onde houve muito ajuntamento de pessoas. As famílias se juntaram para o Natal, aí vieram parentes de longe, parentes de outros países aqui da redondeza, aqui da Europa, vieram se encontrar. Então, esse encontro dessas pessoas no fim do ano passado fez com que o início de janeiro fosse muito pesado em relação à questão do aumento dos casos aqui. Então, esse ano, especificamente, vamos ter a Semana da Contenção de Contatos, de 2 a 9 de janeiro. Atenção, de 2 a 9 de janeiro. O governo, ele instaurou, na verdade, a semana dos baixos contatos. Exato. Então, assim, teletrabalho vai ser obrigatório, ou seja, home office, de 2 a 9 de janeiro, home office vai ser obrigatório aqui em Portugal. O recomeço das aulas vai ser só para 10 de janeiro, exato. Começaria antes, mas vai começar só 10 de janeiro, ou seja, depois do dia 9, né? E durante esse período não vamos ter festa nas discotecas. As discotecas chamadas... Bares e boates, como a gente falaria no Brasil. As discotecas, as boates, no caso aqui, elas não vão poder funcionar, tá? Aqui, na verdade, não fala nada sobre bares. Bar é diferente de discoteca, mas especificamente... discoteca é fechado, né? Sim, especificamente as discotecas não vão poder funcionar. Só pra explicar pra vocês de forma concreta em relação a essa medida que vai ser tomada aí durante essa uma semana de janeiro, é porque a gente vai ter as festas de fim de ano e quando a gente voltar pra casa, ao invés da gente voltar pra casa e no outro dia ir trabalhar, ir estudar ou ir pra um bar com risco de contaminar mais pessoas, com risco da gente estar contaminado, a gente vai ficar em casa no isolamento e aí só depois que se ter certeza de uma semana se tá ou não contaminado é que vai voltar à vida normal. Nada tem a ver com fronteiras. Vocês viram aí que a gente só tá falando de medidas
internas. Tá bom? As fronteiras começam exatamente agora. As próximas medidas, agora vamos finalmente falar sobre fronteiras. Quais são as medidas relacionadas a você que quer vir a Portugal? Teste negativo obrigatório para todos os voos que cheguem a Portugal. Aí você fala, pô, Thiago e Carol, o teste já é obrigatório para quem vem do Brasil. Sim, o teste é obrigatório para quem vem do Brasil. Então, continua tudo na mesma. Para você que tá do Brasil. Não muda nada. Teste negativo antígeno ou PCR, tá? Lembrando que eles têm prazos diferentes, 48, 72 horas, então tem que ficar ligado aí no prazo, mas continua sendo obrigatório o teste negativo. Vacinação tá sendo obrigada, Carol? Eu preciso estar vacinado para entrar em Portugal? Ainda não. Ou seja, essa obrigatoriedade agora do teste de vacinação vem pra gente não soa estranho, mas é porque aqui dentro, os outros países ao redor de Portugal não tinham essa obrigatoriedade e agora passam a ter. Ok, então todos os voos que chegam a Portugal precisam ter teste negativo. E aí, uma outra medida é sanções fortemente agravadas para as companhias de aviação. Ou seja, as companhias de aviação que permitirem os passageiros chegarem a Portugal sem o teste, é por isso que o cerco vai apertar aí no Brasil, principalmente ao vocês embarcarem. Vocês vão precisar... Já é. Vão precisar realmente apresentar o teste negativo desde o Brasil. Por quê? As companhias aéreas vão levar multas de até 20 mil euros por passageiro que chegar a Portugal sem o teste. Exato. Ou seja, as companhias aéreas vão ser multadas fortemente se elas falharem nesse filtro aí. Então você vai precisar de ter o teste negativo, seja antígeno ou PCR. Exatamente. Na verdade, por que vem essa imposição agora? Porque antes, se vocês voltarem lá na lei da abertura de fronteiras, dizia que você poderia fazer o teste estando já aqui no aeroporto, fazer aqui dentro do aeroporto, obviamente pagando aqueles valores altíssimos que é do aeroporto. Agora não. Chegou no aeroporto, precisa ter o teste. Você nem embarca se não tiver. A companhia aérea não vai correr o risco de levar 20 mil euros de multa por passageiro. Então, olha, vamos lá. Novas medidas, recomendações. Testagem regular e teletrabalho. Quando necessário. No caso aqui, essas são recomendações, não é obrigatoriedade. Tirando naquela semana lá de 2 a 9 de janeiro, o restante do período vai ser de recomendação. Então, a pessoa que puder fazer testagens regulares, as empresas, se puder fazer testagens regulares nos funcionários, ou até você mesmo, por incentivo próprio, você mesmo ir lá na farmácia fazer um teste, é interessante que se faça. O governo também provavelmente vai fazer algumas campanhas para poder testar a população assim regularmente. E também o teletrabalho, as empresas que puderem fazer o home office, colocar os funcionários em home office, é uma recomendação do governo também. Só falando um pouquinho sobre a questão da testagem regular, até fui aqui dar um Google, vocês perceberam que eu olhei aqui pra baixo, mas é porque eu tinha escutado, né, falar sobre isso, mas queria ter uma informação um pouco mais concreta. Thiago vai deixar aqui na tela pra vocês que os testes rápidos aqui em Portugal serão gratuitos, tá? Então isso é uma ajuda aí, porque realmente eles vão impor essa questão da testagem regular e vem aí de uma forma a ajudar a população a testar, uma forma de incentivo a questão do teste ser gratuito. É uma boa iniciativa do governo, porque a gente sabe que, assim, se dependesse da gente, a gente não ia gastar dinheiro para poder comprar o teste, ou não, era acho que 30 euros, valor alto. Um valor interessante, né, vamos colocar assim. E aqui a última parte das novas medidas é testagem, teste negativo obrigatório, mesmo para quem já está vacinado, tá? No acesso, quando as pessoas forem a visitas a lares. Então, ou seja, casa de idosos, né? Exato, as pessoas que forem visitar os idosos em lares, né, precisam ter o teste negativo, é obrigatório, senão não entra, tá? Visitas a pacientes internados em estabelecimentos de saúde, centros de saúde, hospitais, então ambientes de saúde. Clínica. Precisa ter o teste negativo, tá? É obrigatório. Grandes eventos sem lugares marcados ou em recintos improvisados e recintos desportivos. Eita, ou seja, estádios de futebol, todo mundo vai ter que apresentar teste negativo para entrar aqui. Por acaso estava meio solto assim nos jogos, né? Mas agora vai ter que apresentar teste negativo para poder entrar nos jogos, no caso. Discotecas e bares a mesma coisa, tá? Lembrando que as discotecas e bares vão estar fechadas só naquela semana de 2 a 9 de janeiro. Mas sim, fora isso, para entrar vai ter que ter testagem. É obrigatório o teste negativo para entrar nos bares e discotecas. Agora fala de bares, né?
Pois, agora eles falam de bares. Inclusive, a gente foi, durante a pandemia, agora no finalzinho, quando né? abriu tudo, Logo a gente quando foi abriu, no restaurante. a gente foi no restaurante e a Carol, como a vacinação dela ainda não tinha pegado os 14 dias, ela teve que fazer aquele testezinho, mas foi bem light, rapidinho, 2 minutos é o resultado. Então é bem tranquilo. Agora, no fim de tudo, a gente falou sobre fronteira lá no meio. Carol, quem que vai mudar realmente? Aquela pessoa que tá ali de saco cheio da gente falando um monte de abobrinha, quem que vai mudar para as pessoas que têm passagem comprada já? Em princípio, galera, absolutamente nada. É óbvio que a gente volta lá naquela parte do começo do alerta. Uma situação de alerta. Então, a gente precisa, obviamente, estar acompanhando, estar por dentro das informações, porque vocês viram, todos os dias agora vão haver mudanças, mas, assim, nada que acarrete diretamente as viagens internacionais ou nacionais, tá? Então, isso vale a pena a gente ressaltar, porque, assim, a gente tem acompanhado aí muitas informações desencontradas, e o interessante é vocês irem na fonte, nas informações diretas, né, Thiago? Exato. Lembrando que a galera que tá viajando, agora dia 30 de novembro, a gente vai ter uma atualização da questão das fronteiras. Isso aí é outro assunto, são 2 assuntos diferentes. Esse que a gente tá tratando aqui são as restrições relacionadas à situação de calamidade, que começa no dia 1º. Exato. Porém, do dia 30 pro dia 1º, a gente tem aquela outra questão, que é a atualização do despacho relacionada às fronteiras. Que aí tá relacionada a gente. Lembra que lá, no final de outubro, a gente teve atualização dizendo que as fronteiras ficariam todas abertas, normais, para turistas do Brasil até o dia 30 de novembro. Então, a gente vai ter outra atualização, que aí podem ocorrer novidades ou não. A nossa expectativa é que vai continuar tudo aberto de fronteira. Então, você que tem passagem comprada para dezembro, para janeiro, fica tranquilo, não há motivo para pânico, tá? Não corram para as montanhas ainda. Permaneça tranquilo, continua tudo na mesma. Dia 1º, assim que a gente tiver as novas notícias, a gente vai correr lá no nosso Instagram, @casalbuscapé, e vamos dar notícia para vocês, como a gente fez das outras vezes, né, Carol? Sempre a gente faz um resumão lá no nosso Instagram. E se de repente mudar alguma coisa, a gente vai trazer vídeo aqui no canal. Então, você que tem passagem comprada, sossega a cabeça, relaxa, fica tranquilo que por enquanto continua tudo na mesma. E só lembrando pra vocês que essa situação de calamidade, ela ainda não foi imposta um prazo, mas a que a gente vê aqui, que a gente estudou, em princípio será um prazo de 2 meses, ou seja, o período do inverno. Na verdade, então, assim, dezembro e janeiro, como lá eles já colocaram que janeiro vai ter essa semana aí da contenção de casos, de contágio, então provavelmente janeiro vai entrar também. Então a gente já calcula aí 1-2 meses aí. Sim, exatamente. Então, assim, a gente tá vendo que realmente é os períodos que o inverno toma mais peso, tem mais peso em relação ao frio e à gripe, geralmente. A gente costuma falar que até no Brasil, né, no inverno, geralmente tem aquela campanha de vacinação, campanha de cuidados, enfim. Então, agora não seria, obviamente, diferente, porque a gente tem aí algo bem maior em relação a uma simples gripezinha, né, como a gente vem falando pra vocês. Beleza, meu povo? A situação não tá bonita, não tá normal, mas ainda não é motivo pra desespero. Exato. Fiquem tranquilos. A situação de calamidade é um passo ali pra gente ter um alerta e pro governo poder implementar essas restrições. Mas assim, é ficar ligado, porque se os casos aumentarem, infelizmente, a gente vai ter aí o estado de emergência, que é o estado que ninguém quer, porque aí ocasiona questão de fechamento de fronteira, mas nada certo ainda. Vamos torcer para que essas medidas, dessas restrições realmente funcionem e que os casos voltem a reduzir. Até porque Portugal já ultrapassou 90% de vacinados, então a gente tá com a vacinação muito além do que outros países. Então é ficar tranquilo e torcer, né? Torcer bastante. Tá bom? Então é isso, eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo, tenham sentido calma, tá, galera? Essa é a nossa pretensão, de trazer calma pra vocês, de alguma forma, trazer essa notícia com um pouco mais de leveza, pra que vocês entendam, pra que vejam literalmente que não é um desespero, tá? Entendam como uma forma de controle, tá bom? Não esquece do seu like, do seu comentário, que é super importante, ajuda muito o nosso canal. E a gente vai ficando por aqui, a gente se encontra no nosso próximo vídeo. Lembrando do nosso clube de membros, se você quiser se tornar membro do Casal Buscapé, membro do canal do Casal Buscapé, nós temos aqui um botão de seja membro aqui do lado do botão vermelhinho de inscrever. Não tá vermelhinho porque você provavelmente já se inscreveu no canal, né? É possível, já tá cinza agora. Mas tem o botão de seja membro aqui, ou se não encontrar o botão de seja membro, tem o link do vídeo. Primeiro link aqui na descrição é o link para você se tornar membro do nosso clube de membros, e aí você vai ter um acesso um pouco maior ao Casal Buscapé, inclusive no Masterclass,
a gente tem aí, dá direito a uma chamada de vídeo por mês de 1 hora. Você vai ter 1 hora para poder encher nosso saco, encher a gente de perguntas sobre o planejamento. E mesmo você que sabe que a gente trabalha com passagens aéreas, né? Mesmo você que não comprou passagem aérea com a gente, que quer o nosso acompanhamento, você pode assinar o Masterclass aqui, que a gente vai te acompanhar durante todo o seu processo de viagem, tirando dúvidas, atualizando você sobre as restrições atuais. Precisa de teste? Não precisa? Que documento precisa? Então a gente vai falar tudo pra você, tá? De acordo com o clube que você assinar, de preferência o Masterclass, que é o que dá direito a essas questões. Então, a gente se vê no próximo vídeo aqui do canal do Casal Buscapé. Muito obrigado pela sua audiência, meu querido. Tchau! Valeu, galera. Tchau!